Quando as montanhas estão perto do mar, as nuvens costumam tocá-las. Chegando lá no alto, dá até para sentir o céu. Essa profunda caminhada pela borda do Planalto Paulista mostrou os desafios dos antigos para vencerem a serra, o frio e a chuva. A natureza feroz. Jaguatirica desossou uma pomba. Mas também teve desafios da modernidade. O cara resolveu ficar puto, a gente perdeu 10 minutos, tá um estresse ali. Apesar dos percalços, o Pico do Corcovado continua obrigatório para explorar a Serra do Mar Paulista. Vai dar pra ver tudo! E nós vamos até lá. Começou a garoar. Eu tô ficando um pouquinho pra trás pra ficar mais isolado. Começou a subir muito rápido assim a umidade. Pico do Corcovado! Essa trilha teve vários percalços, começando pela logística. O ponto de encontro era um posto de combustíveis na cidade de São Luís do Paraitinga, a 180 quilômetros de casa, às 5 da manhã. Só que eu fiquei preso até às 8 da noite em São Paulo por causa do rodízio, uma regra que proíbe algumas placas de circularem em vias importantes da cidade. Essa trilha tem uma questão logística bem complicada, porque eu moro em São Paulo. Sexta-feira é rodízio, aí eu tinha que sair antes das 5, mas eu tava enrolado com o trabalho. Eu não teria como sair antes das 8 da noite, que é quando acaba o rodízio em São Paulo. A trilha só pode ser feita com condutores. Eu consegui um grupo agora no sábado. Domingo vai chover, não tinha escolha. Pegar uma hospedagem lá em São Luís, eu iria chegar às 11, dormir 3 horas e já ter que acordar. Resumo da ópera. Eu vou dormir no estacionamento de um posto. Agora são 11, eu acabei de chegar. Eu não tenho outra alternativa, cara. É um posto grande, bem movimentado, acho que é bem seguro. Olá, bom dia. Tô me sentindo meio, sabe, uma pessoa sem ter pra onde ir. Consegui dormir aqui no estacionamento. E tem vários caminhoneiros aqui. Ali eu falei posto, mas não é um posto. É tipo um daqueles restaurantes, assim. Fica aqui na rodovia Carvalho Pinto, que é uma rodovia que ela vai de São Paulo a Taubaté. Cara, 13 e pouco agora. O meu grupo combinou num posto na rodovia estadual que desce a serra lá em Ubatuba, que agora não lembro o nome. É 1 hora até lá. Já encontrei meu grupo, 4h40 da manhã. Torrone, esse fazia tempo que eu não comia. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente está aqui na rodovia Oswaldo Cruz. Nós vamos sair da rodovia e ir até a sede do Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Santa Virgínia, localidade Vargem Grande. Lá é que começa a trilha. Tudo seguia normalmente e aí rolou o segundo percalço. Eu era o último no comboio. De repente, todo mundo parou e um dos motoristas decidiu ir embora. Vai quebrar seu carro. O cara resolveu ficar puto com a qualidade da estrada, provavelmente ele não tá acostumado. Aí o cara ainda passou assim e falou, vai quebrar seu carro. Se ele soubesse onde eu já meti o meu carro, cara. A gente perdeu 10 minutos, tá um estresse ali fora, cara. Bah. Pior que eu falei pra Tainá 8 horas. Eu não sei de nada, cara. Tô aqui vendo o circo pegar fogo. O motorista era um Uber, contratado pela pessoa que organizou esse grupo. Ele levava 4 pessoas que ficaram na estrada e precisaram de carona. Quantas pessoas tem aqui? Aqui tem 0, eu só. Ah, então eu vou com você. Vai indo atrás então, que a minha mochila tá aqui? Tá bom. Aí.
Aqui estamos então no alto da Serra do Mar. Qual que é a ideia dessa trilha, tá? Fazer uma trilha de montanha na Serra do Mar Paulista. Por uns motivos que eu vou explicar depois, não há muitas opções, é meio difícil achar. É uma caminhada que não é muito curta, tá? São aproximadamente 9 quilômetros, mas a maior parte dela é plana, pela área de Planalto. Depois é que a gente vai começar a subir. Questão muito importante hoje, tem uma frente fria vindo rápido lá do sul do Brasil, ela já está no Paraná. Só que é isso, a gente fica refém de ter grupo e tal, né? Então a gente vai ter que andar um pouquinho rápido para chegar aqui até o meio da tarde. Vamos ver. Cara, não me lembro de ter feito uma trilha de montanha tão perto do nascer do sol. Essa trilha vai ser bem interessante porque a gente vai caminhar pelo alto da serra. Não chega a ter campos de altitude, não é alto o suficiente para isso, mas é uma floresta de serra. Tende a ser mais amena e mais gostosa. A Serra do Mar aqui em São Paulo também é uma área de muitas nascentes, né? E vão cair pro lado do Vale do Paraíba ou do Vale do Tietê, no caso da região metropolitana. Daí a importância de ter esse parque aqui, sabe? Que é para manter as águas limpas. Então a gente vai cruzar vários rios, inclusive tem várias pontes também ó, na trilha. O terceiro problema é que eu queria ter subido por outro caminho. Além da trilha pelo Planalto, em Natividade da Serra, tem outra por Ubatuba, no litoral, onde inclusive é permitido acampar no cume. Só que uma aldeia guarani passou a controlar a entrada e não há informações precisas sobre como conseguir autorização para entrar. Cara, nos últimos anos eu tenho pensado muito sobre por que eu gosto tanto de fazer trilha sozinho. Eu quero ouvir a natureza, ouvir os pássaros, ouvir as coisas, mas pelo menos agora eu dei sorte, cara, porque o que aconteceu? Separou em 2 grupos. O da frente foi bem rápido e tem uma galera pra trás que é mais devagar. Aí eu tô bem no meio. Então pelo menos dá pra ficar um pouquinho mais isolado. Pô, é bem legal aqui, olha só. Bem legal a trilha, muito contemplativa, dá para sentir bem a floresta. A história da frente fria é assim, os modelos estão indicando que às 2 da tarde já pode começar a ter nebulosidade, talvez uma garoinha. Eu inclusive trouxe uma capa de chuva, tá? Não é especial para trilha, é uma qualquer ali que eu achei. Com 1h20 de trilha, a gente fez a primeira parada. Os 2 grupos estavam ficando muito distantes. Dali pra frente, eu decidi ficar mais perto do guia principal. Eu queria ouvir o que ele tinha pra contar. Bem-vindo. Cuidado para não escorregar. Agora a gente vai começar a entrar num trecho de floresta nativa, que não precisou ser recomposta, que é o caso lá atrás. Por isso lá atrás a gente vê muitas palmeiras, eu já estava achando a floresta bonita, agora vai ficar mais ainda, meu amigo. Aqui é um cabo que as pessoas usam para segurar, para passar sobre as pedras. E aí, devido à enchente do verão, rodou uma árvore grande atingindo o cabo e frouxou o cabo. Aí você fica com o joelho ali. Sim, eu coloco o joelho aqui, estico o cabo, e o pessoal tá passando, tá vendo? A natureza é muito dinâmica, né? Muda de uma semana para outra. É isso aí. Bem que o nível
do rio tá baixo. A Taverê fica na corda ali, ela tá firme e vambora. Tá bem facinho. Com 6 quilômetros, a trilha começou a subir. O grupo estava num ritmo bom, só que quanto mais pra frente, mais você é pressionado por quem vem de trás. Mas o lado bom é que isso te força a manter o ritmo. Ninguém quer ser puxador de fila, né? Teve moradores há uns 40 anos atrás, entendeu? E esses moradores, eles faziam carvão da Mata Atlântica para vender, né? Isso aí, caminhão de carvão daqui, levava com burro pela trilha. E aí devastaram a mata, né? E aí depois que virou parque, o governo de São Paulo deu uma casa para eles. Até meu tio ganhou uma casa em São Luís para sair. Aí toda a área foi reflorestada, o helicóptero passava jogando semente de jussara, de imbira, cedro, essas árvores que foram cortadas para poder estar nascendo de novo, né? Tem uma escadinha pra descer. Ó, tá pra lá. Aí. Vambora. Esse é o último ponto d'água, cara, bebi pouquíssima água. Tenho mais de 1 litro ainda. Olha lá, chegando. Esse aqui é o último ponto d'água. Teve uma subida ali um pouquinho mais puxada, mas nem se compara assim ao que é uma ascensão de um morro, de uma montanha. Então dá pra dizer que tá fácil. Imagens de radar e satélite agora mostram que tem algumas nuvens já de São Paulo em direção ao Ubatuba, mas não tem chuva. E a gente tá com nuvens altas, uma camada bem lá em cima. Acredito que vamos conseguir ver o litoral, tomara que seja isso. As pausas do grupo estavam muito demoradas. Comecei a ficar preocupado com a aproximação da frente fria. Não só pela possibilidade de pegar chuva, mas pela chance de o céu ficar encoberto. Olha isso! Aí, ó. Ah, vai dar pra ver tudo. Aí, ó. Pico do Corcovado! Serra do Mar é realmente incrível, né? Olha só esse 360. Tem umas vespas aqui em volta, mas acho que elas não vão me incomodar. Cara, vou começar lá por trás. Serra da Mantiqueira. Dá pra ver lá atrás. Aqui é o Planalto Paulista. Na colonização os caras queriam atingir a qualquer custo as encostas da serra. Olha que coisa linda, cara.
E as nuvens sempre muito presentes. Ó, essas aí elas estão crescendo, talvez a vista vai se fechar aqui daqui a pouco. Ó, ali dá pra ver Caraguatatuba, ali Ilhabela, Praia da Lagoinha. Ubatuba, cara, tudo isso aqui, ó, é uma grande tira aqui, ó, na encosta da serra. Lá tá o centro da cidade. O Corcovado é um dos poucos lugares, assim, na Serra do Mar de São Paulo que tem uma elevação na borda da serra. Normalmente ela é assim, reta e depois cai. É por isso que não tem tantas trilhas de montanha nessa serra. Mas aqui tem um paredãozinho até. Que tal esse canyon? Bonito, né? O grupo que estava na frente chegou na hora certa. Aos poucos, eu percebi que as nuvens estavam aumentando. E quando isso acontece na borda de uma serra, pode apostar que elas vão tomar conta. A gente deu muita sorte. Virou a direção do vento, pressão, temperatura, sei lá o quê. O tempo tá nublando lá embaixo, olha aqui, ó. Ó, isso eu nunca vi numa trilha, cara. Agora nós vamos ser abraçados. Ó, tá vindo aqui, ó. Na hora eu não entendi, mas eu estava no meio de um fenômeno climático. Uma massa de ar frio e polar vinda da Argentina começara a expulsar bem devagarinho a massa de ar tropical e quente. O ar tropical começa a subir, depois resfria e a umidade se condensa. Era a frente fria entrando ao vivo e meio que me abraçando no alto de uma montanha. Começou a subir muito rápido assim a umidade. E estamos encobertos pelo branco. Se a gente chegasse aqui e tivesse tudo branco, a gente ia ficar decepcionado. Eu ia. Mas que bom que deu pra ver a vista. Esse espetáculo fica ainda mais mágico quando a gente sabe que pouco abaixo do Corcovado passa o Trópico de Capricórnio. É como se a gente estivesse na fronteira entre dois Brasis, o de clima tropical e o subtropical, que tem invernos mais amenos. A frente fria é, por excelência, o resultado desse contraste. Mas a outra consequência que vem com a entrada de uma frente, a chuva, era só questão de tempo para ela começar. Bom, a situação é o seguinte, eu gostaria de ir embora porque, bom, a vista já fechou e principalmente porque eu comecei a ouvir uns barulhinhos e agora eu percebi que começou a garoar. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, ele só mostra o branco, ó, acho que não há motivo para preocupação, mas eu já confesso que eu já tô meio... Eu queria ir embora, até porque eu tenho que pegar a estrada depois, enfim, estão lá tomando café, sei lá o quê. Aí, vim dormir um pouquinho. Vamos embora então? Vambora. Então é isso aí. Ainda bem que você sabe. Vambora. Depois de 2 horas no cume, o grupo resolveu descer. É isso aí. Deu pra voltar a sentir contato com a montanha e com a Serra do Mar, que eu gosto tanto. Vambora. Na trilha, o cenário tinha virado do avesso. A umidade não só tomou conta lá do cume, como também da trilha. Mas não tá tão fechado assim, tá bem tranquilo de conseguir enxergar o caminho. Por um lado pode até dar medo, mas por outro é fascinante andar numa floresta tropical tomada por umidade. Cara, é muito louco porque bate um vento e de repente caem umas gotas, quase como se desse uma chuva. Ó como tá molhada. Muito louco, cara. Pelo que eu vi nas imagens ali, não é uma chuva grossa. Também às vezes o cheiro, né, parece cheiro de água do mar. Pode ser impressão minha, mas eu acho. Agora, se tem uma coisa que é uma delícia é a temperatura, né? Deixou o ar-condicionado no máximo aqui. Deve estar uns 18 graus, uma coisa assim, uma delícia. Mais uma vez eu fiquei entre os dois grupos, curtindo um pouquinho a solidão na floresta. Liga leve aí, numa roda bonita. A primeira parada no retorno começou a demorar bastante. Só então é que eu descobri o que estava acontecendo. Uma mulher tinha lesionado o joelho e caminhava bem devagar.
Ela nunca tinha feito uma trilha na vida. A equipe. A garoa começou a apertar e o corpo esfriou. E essa trilha ainda guardava uma última surpresa. A jaguatirica desossou uma pomba. Ó. Parece mórbido, qualquer coisa, mas é só a natureza. E na hora que nós passamos, tava aqui. Foi entre a gente passar e, né? e agora, Sim. Você vê como é que ela é, ela fica aí só esperando a hora. Tivemos um pouco de sorte, porque a chuva tá bem fraca. E de uma certa forma foi até gostoso, que a gente pegou manhã ensolarada, depois o nublado e agora chuvoso. Foram 4 estações. É gostoso o barulho da chuva também, né? Foi muito massa. Tchau, Pico do Corcovado. Mas ainda tinha um último problema. Lembra das 4 pessoas abandonadas pelo motorista? Alguém tinha que levar eles para casa. E quem se ofereceu fui eu. Eu vim deixar eles aqui em Ubatuba. Enfim, não tinha mais nenhum carro para trazer eles. Vai ser uma volta grande, mas não tinha jeito. Cara, eu achei uma trilha bem interessante. É uma caminhada intensa, assim. Do ponto de vista de esforço físico, é um treino legal. Agora é isso, assim. Eu dependo de ter o grupo, de ter os condutores. Por exemplo, hoje eu passei por uma coisa que também é ruim em relação a isso. Tinha uma pessoa que não tinha tanta preparação assim na trilha. Não tô colocando culpa nela. A gente não sairia de lá sem ela. O correto era ficar esperando mesmo, mas eu gostaria de ter a liberdade, por exemplo, de poder continuar a trilha, porque chegou uma hora que eu comecei a ficar com frio, já não queria ter feito a trilha hoje, porque eu sabia que poderia chover. Choveu, pegamos chuva, para nossa sorte era uma chuva leve. Ainda assim, a gente teve mais esse fator de uma pessoa que teve um problema no joelho, e na verdade ela foi mal orientada, ela não poderia ter começado pela trilha do Pico do Corcovado, que é uma trilha já de moderado a difícil, mas a culpa não foi dela, alguém orientou ela a fazer isso, e aí no final, nós tivemos que ficar esperando ali no meio da mata, mais ou menos meia hora para os 2 condutores, que aliás, bons condutores, tá? Mas até eles conseguirem fazer contato no rádio, estava sem visada, aí o outro teve que voltar para procurar porque o outro não estava recebendo o sinal do rádio. Então isso gerou um atraso num dia de previsão de chuva, e aí eu não podia sair do lugar porque não tinha mais nenhum condutor autorizado ali do meu lado. Então isso me chateou bastante nessa trilha. Lá na descrição tem informações complementares, link para os equipamentos, e só relembrando, né? A parte de baixo da trilha continua fechada, mas eles estão tentando abrir a parte de cima para acampamentos. Deve demorar um pouco, né? Burocracia, trâmites. Vamos torcer para que aconteça, quem sabe um dia eu volte aqui para acampar. Então era isso, até a próxima aventura aqui na Costa Paulista. São Paulo tem o maior trecho de serra do mar e o conserva com regras rígidas, o que tem prós e contras. Depois de subir a serra, chegamos num vale onde a história paulista se materializou em asfalto e concreto, onde nos perguntamos se valeu a pena tanto esforço. No capítulo final da temporada, vamos explorar as trilhas e a cidade de São Paulo.